Bom, nessa aula de hoje nós vamos ver como é que a gente vai criar plots em R, certo? O R é uma plataforma boa para a criação de gráficos. A gente tem várias funções que são destinadas à criação de gráficos. E a gente consegue fazer com essas funções gráficos em nível de publicação, certo? Então a gente consegue configurar todos os aspectos de um gráfico e utilizando somente as funções básicas do R, certo? E tem outros pacotes que a gente pode usar que estendem a funcionalidade gráfica do R, mas aqui no nosso curso a gente vai usar apenas as funções básicas do R mesmo, certo? Então, para a gente começar a nossa aula, a gente vai usar alguns conjuntos de dados que a gente já viu nas aulas passadas. Eu já mostrei para vocês que a gente tem esse pacote aqui, já no R básico, que é o pacote datasets, certo? Que ele tem vários data frames e outros conjuntos de dados que a gente consegue usar para brincar mesmo com as funções do R, certo? Então a gente vai carregar esse data frame aqui, que é o data frame DNAs, certo? E esse data frame aqui, ele tem resultados de um experimento que é basicamente um experimento que mede a concentração de um enzima no sangue, no plasma, aliás, de ratos que foram submetidos a algum tipo de estresse, certo? Então aqui a gente tem as corridas, certo? São as observações, cada das observações desse data frame. Então aqui é como se a gente tivesse 10 grupos, certo? Então aqui eu tenho DNase, run, uma variável que tem 10 níveis, certo? Esses níveis são ordenados. Vocês podem ver aqui que está ordenado, certo? Esses níveis. E são várias medições para cada das observações, certo? Então aqui a gente tem na corrida 1 as diversas concentrações e a densidade, certo? Então a concentração da enzima e a densidade de medição, que é quanto mais denso, maior a concentração, certo? Então é dessa forma que a gente lê. Bom, então só para dar uma olhada aqui no data frame, então a gente já viu, né? Aqui tem os runs, são as diversas corridas, concentração e a densidade. E se a gente usar a função str para a gente ver como é que esse data frame está estruturado, a gente consegue ver que ele é composto de 3 colunas, uma coluna com fator ordenado, como eu falei, uma coluna numérica e uma outra coluna numérica, certo? E aí, como é que a gente pode usar esse data frame? Vejam que a gente tem três variáveis aí para a gente plotar, né? Então, a função principal para começar a plotagem, certo? Aqui no R, é a função plot. A função plot, ela é uma função bastante versátil para a criação de gráficos. A gente vai usar essa função quando a gente quiser criar gráficos de dispersão, gráficos de linhas, certo? E essa função, ela é usada como uma função principal. Então, como é que os gráficos eles são construídos? A gente usa uma função principal que ela constrói todo o gráfico, constrói os eixos do gráfico. E aí a gente pode usar funções secundárias, que são funções que vão adicionar elementos ao nosso gráfico. Então, você imagina que você tem a função plot, que ela constrói um arcabouço do gráfico, certo? E aí a gente tem as outras funções que vão adicionando os elementos ao gráfico. Então, nesse caso aqui, se a gente for lá no help da função plot, certo? O que a gente vai ter aqui são vários argumentos para a função plot, certo? Essa função ela tem inúmeros argumentos, veja esses 3 pontinhos aqui, certo? Mas ela tem alguns argumentos principais, que é, por exemplo, o argumento x, o argumento y, ou seja, quem é o meu eixo x do meu gráfico, quem é o meu eixo y do meu gráfico, certo? O tipo de gráfico que eu vou criar, se é um gráfico de pontos, se é um gráfico de linhas, xlim, que significa o limite, os limites do eixo x, né? Então, por exemplo, se eu quero criar um eixo x, se eu quero especificar qual é o limite do meu eixo x, eu posso passar um vetor de 2 posições
dizendo que meu gráfico ele vai de 0 até 20, por exemplo, certo? Então ele especifica os limites dos meus eixos. Da mesma forma é esse y' aqui, que é o limite do eixo y. E aí a gente tem outras opções aqui, outros argumentos que a gente pode usar para configurar o nosso gráfico, certo? Então, vou mostrar para vocês mais adiante como é que isso acontece. Se essa função, ela é inteligente o suficiente, de tal forma que se a gente passar para ela somente um data frame, certo? Da forma como eu estou fazendo aqui, o que é que ela vai fazer? Ela vai plotar um gráfico de correlação, certo? Ela vai correlacionar todas as variáveis do meu data frame. Então, vocês vejam aqui, por exemplo, que ela está correlacionando cada uma das variáveis. Então, aqui eu tenho run e concentração, aqui eu tenho run e densidade, certo? Então, aqui a gente consegue ver como é que essas variáveis elas conseguem se relacionar entre si. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de concentração versus a densidade. E assim a gente pode fazer pelo menos uma análise exploratória das variáveis do nosso data frame, certo? Então, se a gente tiver um data frame com várias colunas e a gente quer fazer uma análise exploratória e ver como é que as variáveis se comportam, a gente pode usar essa função plot, coloca aqui o data frame sem especificar nenhum outro argumento, e aí automaticamente ele vai pegar todas as variáveis e vai comparar cada variável entre si, certo? Então vai fazer essa comparação 2 a 2. Só que esse gráfico ele não é muitas vezes ele não é muito informativo, porque aqui no caso a gente tem variáveis, no caso aqui você tem um fator, né, uma variável categórica, e variáveis numéricas, quantitativas. Então isso às vezes é bom também para a gente, quando a gente tem várias variáveis quantitativas e a gente quer ver a relação entre cada uma dessas variáveis. Então esse gráfico ele é bastante útil porque a gente consegue ver, por exemplo, nesse caso aqui que a gente tem uma relação que parece não ser linear, né? Uma relação que tem um outro aspecto, certo? Mas a gente vê que essas duas variáveis elas são relacionadas sim, concentração e densidade, o que é de se esperar, porque quanto maior a concentração da enzima no plasma do rato, maior é a densidade de captura dessa enzima, certo? Mas aí, se eu quiser criar um gráfico de dispersão, certo? Que é um gráfico onde a gente correlaciona duas variáveis numéricas, eu posso especificar quem é o meu eixo x, certo? Aqui, especificamente, estou colocando um vetor, certo? Então, aqui, se eu quiser criar um gráfico de dispersão, eu uso o meu eixo x aqui. No meu eixo x, eu uso um vetor, certo? Então, o vetor seria a minha coluna concentração. E no meu eixo y, eu vou usar o meu vetor densidade, que é a coluna densidade, certo? Então, quando eu rodo aqui, o que acontece? Ele cria um gráfico, certo? Ele especifica automaticamente os limites do meu eixo x e do meu eixo y. E aqui ele plota, certo? Os diferentes pontos de concentração e densidade que a gente observou. Então, aqui vocês vejam que são essas distribuições aqui são os diferentes níveis da minha variável run, certo? Mas a gente pode ver que há uma relação entre essas duas variáveis. E aí a gente pode configurar o nosso gráfico da forma como a gente quiser, certo? Usando os outros argumentos que a gente viu aqui no help da função plot. Então, por exemplo, eu posso configurar o título do meu gráfico, certo? Estou fazendo aqui o título do meu gráfico. Eu posso configurar o tipo de gráfico que eu vou usar, certo? Então, por default, por padrão, o gráfico a ser usado aqui, ele é um gráfico do tipo P, que é o gráfico de pontos, certo? Vocês podem ver lá no help da função plot. Então, aqui vocês podem ver que o P especifica o default, que é um gráfico de pontos, um gráfico de dispersão, que é exatamente isso aqui que a gente constrói, certo? Se eu botar L, por exemplo, ele vai criar um gráfico
onde ele vai juntar cada um dos pontos por linhas, certo? Um gráfico de linhas. E isso aqui não faz muito sentido porque é a natureza do nosso dado, né? Mas para outros conjuntos de dados, séries temporais, por exemplo, onde a gente tem aqui o tempo, né, e alguma outra variável numérica, o gráfico de linhas é um gráfico perfeito para representar esse tipo de dado. A gente pode usar também o B, que foi o que eu tinha colocado aqui, que é both, quer dizer, faz construir um gráfico tanto de pontos como de linhas, certo? Vou deixar aqui de pontos, que é o que faz mais sentido mesmo, né, para esse tipo de dado. E aí a gente pode especificar os outros parâmetros, né? Então, por exemplo, se eu quero mudar os labels, os rótulos do meu eixo X, então vou botar aqui concentração e aqui XLab, né, que é o rótulo do eixo Y, densidade, certo? Então aqui eu já mudo os labels. Eu posso colocar ainda o xlim, que é o limite, certo? Então posso botar aqui de 0, sei lá, a 15, passa um vetor, né? E o ilim, que são os limites do eixo Y, e aqui eu vou botar de 0 a 3. E aí ele constrói o meu gráfico com esses novos limites, certo? Tem outras coisas que a gente ainda pode fazer. Tem diversos parâmetros que a gente pode configurar, certo? E esses parâmetros, eles são especificados, vejam aqui que na minha função help, tem esses 3 pontinhos aqui, porque a gente tem muitos outros parâmetros que a gente pode especificar, além desses aqui que a gente que eles já estão especificados na função plot, certo? Então, quais são esses parâmetros? O R, ele tem uma função chamada par, que é essa função aqui, certo? Deixa eu limpar aqui. Par. Essa função par é uma função que ela vai setar os parâmetros, certo? Do meu gráfico. Então, eu tenho aqui, se vocês chamarem essa função, vocês vão ver que isso aqui vai retornar uma lista, certo? E cada um desses elementos da minha lista é um parâmetro da minha construção dos gráficos, certo? Então, como é que funciona? Se eu for lá no help da função, deixa eu só primeiro mostrar quais são os parâmetros, né? Então, vejam aqui, quando a gente aplica a função names aqui no meu objeto par, certo? Ele vai me retornar quais são os parâmetros que a gente consegue configurar no meu gráfico, certo? E aí, por exemplo, eu tenho aqui, eu tenho o LWD, que eu estou vendo aqui são os que eu mais uso, certo? Que é a espessura de linhas, a rotação dos nomes dos eixos, certo? A cor, por exemplo, cor dos elementos gráficos, o tipo de fonte, certo? Que a gente usa no gráfico, o tamanho do elemento gráfico. Então, tem vários parâmetros que a gente consegue ajustar para que a gente consiga criar um gráfico da forma que a gente quer, certo? Então, se eu for aqui no help da função par, a gente vai ter isso aqui é uma coisa que eu consulto sempre, certo? Que eu nunca decoro esses parâmetros, porque eles são muitos parâmetros para aprender assim. E sempre que eu preciso plotar, eu sempre uso o help da função par para fazer essa customização, certo? Então, aqui a gente tem os diversos parâmetros da minha função par, certo? E esses parâmetros, eles são configuráveis. E aqui no help da função par, ele vai te dizer como é que a gente vai setar cada um desses parâmetros. Aqui eu vou mostrar alguns principais que a gente usa, por exemplo, nós temos o parâmetro col, certo? Esse cx aqui, que é o número em proporção que um elemento gráfico pode ser aumentado ou diminuído.
Aí, como eu falei, o LWD, a espessura das linhas, o LTY, que é o tipo de linha, o PCH, que é o tipo de ponto, certo? O LAS, que é o estilo dos nomes dos eixos, certo? Então aqui eu trouxe só alguns para a gente ver como é que a gente pode usar esses parâmetros para configurar alguns elementos do gráfico. Então, a gente construindo novamente esse gráfico, que eu estou colocando aqui é o XLab, né? O iLab, que aí são os rótulos do eixo X e do eixo Y. PCH é o tipo de ponto, então se eu procurar aqui PCH, certo? Ele vai te dar os tipos de pontos. Vejam aqui, deixa eu aumentar aqui a tela. Quais são os símbolos que o R utiliza para cada um dos tipos de pontos. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar PCH igual a 0, ele vai me desenhar um gráfico de dispersão, certo? Onde os pontos, né, vão ser, na verdade, são quadradinhos. Se eu especificar, no caso aqui 17, por exemplo, vai ser um triângulo e assim por diante. Então, se eu especifico aqui o PCH 10, vai ser esse círculo aqui com um alvo aqui no meio, certo? O tipo de cor, vou falar um pouco das cores mais à frente, mas só para vocês saberem, o R ele já tem algumas cores pré-definidas, certo? Na sua configuração inicial. Então a gente, por exemplo, eu quero essa cor aqui, que é Yellow 2, certo? Eu vou especificar os eixos, os limites do eixo X e do eixo Y, e esse LAS, que é justamente como é que os nomes dos eixos eles vão ser plotados, certo? Então vejam aqui os rótulos dos eixos. Então vejam aqui, eu plotei o meu gráfico novamente, a coloração é amarela, certo? E aí o LAS2 especifica que os nomes dos labels aqui, eles vão ficar perpendiculares a cada um dos eixos, certo? E cada uma dessas opções, elas podem ser configuradas. Então, se eu boto aqui 1, certo? Então, ele volta para o default dele, que é justamente nessa orientação aqui. Bem, como eu falei para vocês, o R ele tem várias cores já pré-definidas, certo? Se a gente rodar esse elemento aqui, o colors, que é uma função, ele já vai te retornar quais são as cores que são disponíveis no R, certo? Então, se a gente vê aqui, eu tenho essas cores já pré-definidas no R, certo? Eu tenho aqui os nomes das cores que a gente pode usar para setar como cores no R. Então, eu posso usar as cores branca, enfim. Aqui você pode chamar as cores com um nome, certo? Com o seu código em hexadecimal ou um RGB, certo? Então, são várias formas de a gente setar isso. Tem várias outras formas também. Aqui só estou falando das principais que são usadas no R, certo? Então, aqui a gente pode setar diversas cores diferentes, certo? Então, aqui se a gente plotar esse gráfico novamente, e aqui eu estou dando um sample nas cores, ou seja, eu estou sorteando uma cor diferente, certo? A cada vez que a gente for plotar aqui, vocês vejam que a gente vai criar gráficos com diversas cores diferentes, certo? Então aqui a gente pode especificar diversas cores diferentes. Uma outra forma de fazer também, certo? É especificar, como eu falei, o código RGB, certo? Então aqui eu estou especificando o código do azul, certo? Ou eu posso usar a minha função RGB, que é a função que vai te dar, que aqui você vai especificar o código RGB da cor, certo? Então eu vou botar aqui 50, 50, 50 e o valor máximo aqui eu vou botar 255, certo? E aí você vai setar a cor
botar outra cor aqui. Mais fácil. Então aqui a gente está setando uma cor diferente, certo? Então você pode setar cores de diversas formas. Bom, mas como eu falei, a gente tem as funções de criação de gráfico, certo? Que são, uma delas é a função plot. Essa função ela cria o gráfico, cria o arcabouço do gráfico, mas a gente tem funções auxiliares que adicionam os elementos aos gráficos, certo? Então aqui a gente, como funções auxiliares, aqui eu vou citar, por exemplo, a função points, certo? Que ela vai adicionar pontos no meu gráfico. A função lines, que ela adiciona linhas. A title, por exemplo, ela adiciona um título, se a gente não tiver setado aqui, por exemplo, o main, que é o argumento da função plot que seta o título, certo? A função legend, que adiciona uma legenda ao gráfico. E a função abline, que também, como a função line, ela cria uma linha de referência ao gráfico, certo? Cria uma linha de referência no gráfico. Então, para exemplificar o uso dessas funções, eu vou fazer o seguinte, eu vou plotar apenas as corridas 1 e 2 desse data frame, certo? Estou primeiro separando aqui em 2 data frames, então o run 1 e o run 2, certo? Então, cada um tem apenas 16 observações, correspondentes apenas à corrida 1 e à corrida 2, certo? E agora eu vou criar um gráfico de dispersão, como a gente fez até agora, só que aí eu vou criar um gráfico onde eu vou plotar a corrida 1 de uma cor, por exemplo, que eu quero especificar, e a corrida 2 de uma outra cor. Então, eu quero diferenciar essas duas corridas. Como é que eu vou fazer isso? Então, primeiro, eu posso fazer de duas formas aqui, eu vou mostrar as duas formas, certo? Então, eu posso criar um gráfico usando a função plot, usando primeiro a corrida 1, certo? Então aqui eu vou criar o meu arcabouço do meu gráfico e vejam que eu estou plotando apenas a corrida 1, certo? Passei aqui o data frame da corrida 1, estou usando aqui o tipo de ponto, né? Os rótulos do eixo X e os rótulos do eixo Y. Vejam que eu não passei o título do gráfico aqui dentro da minha função plot, mas eu posso usar a minha função title, certo? Para fazer isso. Então, o que é que acontece? A função title, ela vai adicionar o título ao gráfico. E aí eu posso adicionar agora com a função points um outro elemento ao gráfico que seria os pontos correspondentes à minha corrida 2. Então, eu estou passando aqui a função points, que ela tem os argumentos praticamente iguais ao da minha função plot. E aí o que é que ela faz? Ela adiciona outros pontos ao gráfico, certo? Então aqui eu tenho em vermelho os pontos correspondentes à corrida 1 e em azul os pontos correspondentes à corrida 2. E eu posso também, certo? Deixa eu aumentar aqui. Eu posso também adicionar uma legenda a esse gráfico. Então, se eu quiser adicionar legenda, eu uso a função legend, certo? Eu especifico aonde essa legenda vai ficar. Então, por exemplo, por default, eu posso colocar no quadrante aqui superior esquerdo, no inferior esquerdo, no inferior direito ou no superior direito, certo? Então, por default, a gente pode fazer isso. Ou a gente pode especificar numericamente onde é que esse eixo vai ficar, certo? Por default, aqui eu estou colocando o top left, ou seja, nessa região aqui de cima à esquerda. Aí eu especifico, eu faço um mapeamento dos meus pontos, certo? Então aqui eu estou dizendo que a coloração vermelha correspondente ao ponto desse tipo aqui, que é o ponto redondo, certo? Ele vai ser nomeado como corrida 1 e o outro azul e esse tipo de ponto aqui como corrida 2. Então, quando eu adiciono isso ao gráfico, vejam que ele cria automaticamente a minha legenda, certo? Então, aqui eu tenho um gráfico bem mais informativo, certo? Então, aqui eu tenho as subpopulações do meu data frame, certo? Da corrida 1 e a corrida 2. Uma outra forma de criar esse gráfico seria criando apenas o arcabouço da minha função com a minha função plot, certo? Então, para isso, eu posso criar um gráfico vazio
Isso porque eu especifiquei aqui meu tipo N, que é o none, quer dizer, não plota em nada, certo? Ele não vai plotar nada. E aí ele vai criar apenas o arcabouço da minha função, certo? E aí eu vou adicionando os elementos que eu quero. Então eu vou usar a minha função title para colocar o título e vou usar 2 vezes a minha função points. A primeira vez para adicionar os pontos da minha corrida 1 e a segunda para adicionar os pontos da corrida 2. E aí em seguida eu adiciono a legenda da forma como eu fiz anteriormente, certo? Então aqui uma outra forma de criar o mesmo gráfico. E assim a gente pode criar gráficos de outros tipos para outros tipos de dados, certo? Então vejam que esses elementos, todos esses elementos do meu gráfico, eles podem ser configuráveis, certo? Então, para cada um desses elementos aqui do meu gráfico, a gente tem algum parâmetro que são especificados pela função par, certo? Depois vocês dêem uma olhada no help da função, que tem muitos outros parâmetros, outros argumentos que a gente pode usar para fazer essa customização, certo? Então vejam que a gente precisa sempre da função plot para criar o arcabouço e depois das funções auxiliares. Se eu vou só exemplificar aqui, certo? Vou tirar aqui o meu gráfico, eu não tenho nada plotado. Se eu tentar usar a função points sem nenhum gráfico construído anteriormente, vejam que ele vai dar um erro, certo? Ele vai dizer que plot.new ainda não foi chamado, ou seja, a gente não tem nenhum gráfico criado aqui na minha interface, certo? Então a gente precisa de uma função que construa esse arcabouço do gráfico e depois a gente usa as funções auxiliares. Mais um exemplo aqui, eu posso criar, por exemplo, um gráfico de expressão para ver a correlação entre duas variáveis usando o modelo linear, certo? Então aqui vou setar minha semente, que é essa semente 20 aqui. Vou criar uma variável x, que é uma variável de distribuição normal, com média 0 e desvio padrão 1, certo? Variância 1. E vou criar uma outra variável, que essa variável que seria o erro, que tem essa média aqui 0 e desvio padrão 2. Aliás, desvio padrão 2 mesmo, e variância 4. Então, eu vou criar uma outra variável y, que ela vai depender de x e de e, certo? Então, de alguma forma, essas duas variáveis, elas duas estão correlacionadas. Então, se a gente plotar essas duas variáveis, o que é que a gente vai observar? A gente consegue ver que essas duas variáveis elas estão correlacionadas porque justamente a gente criou a variável y em função da minha variável x com um errozinho associado para a gente ter essa variabilidade aqui no meu eixo y, certo? Então, como é que a gente consegue fazer essa correlação? Como é que a gente consegue visualizar essa relação entre essas duas variáveis? A gente pode usar, por exemplo, a função LM, certo? Que é uma função muito utilizada aqui no R para fazer análise estatística, que é justamente a função do modelo linear, certo? Então, ela é uma função que ela cria um modelo linear baseado na relação entre variáveis. Então, aqui a gente está usando uma anotação de fórmula, certo? Então, a função LM. Aqui a gente está dizendo que y, a variável y, o meu vetor y, certo? Que eu criei aqui, que é esse aqui. Ele está em função de x, que é o meu outro vetor aqui que eu criei, certo? Então, essa anotação de fórmula, y til x, ela denota uma relação de interdependência. Então, eu tenho aqui que y depende de x, certo? Então, y está em função de x. E aí, eu posso aplicar essa função, certo? E criar o meu modelo. Vejam aqui que quando a gente roda essa linha, ele vai me dar um modelo, certo? Esse objeto aqui, model, que eu criei, é um objeto que ele é resultado da minha função LM, certo? E ele tem todos os resultados do modelo linear que eu criei, certo? Então, tem os coeficientes, o coeficiente angular e o coeficiente o intercepto, né? Eu esqueci qual é o nome, mas
Aqui a gente tem um intercepto, que é quando o x é 0, e esse aqui é o valor de y. E aqui a gente tem um coeficiente angular. Então, aqui a gente tem os coeficientes do meu modelo linear, né? Que é, se vocês lembrarem, que é aquele o A mais BX, né? Então, a gente tem y igual a A mais BX. Então, aqui o A é o meu intercepto, o B seria o meu coeficiente linear. E os outros resultados do meu modelo linear, por exemplo, os resíduos, os valores da reta e assim por diante, certo? Então, aqui a gente pode obter esses valores se a gente usar a função summary. Então, ele vai me retornar as estatísticas desse modelo linear. Então, a gente vê, por esse resultado, pelo p-valor associado aqui, certo? Que essas duas variáveis, elas são altamente correlacionadas, certo? Então, a gente tem um p-valor bem baixo nessa correlação. Se a gente quiser representar isso no gráfico, a gente pode usar, por exemplo, a função abline, que é a função que eu tinha mostrado anteriormente. A gente passa aqui o modelo, certo? Da minha regressão linear. Aqui eu estou passando o tipo a espessura da linha que eu vou plotar e a coloração dessa linha. Então, se eu rodar isso aqui, vejam agora que ele vai criar a reta de regressão que mostra a correlação entre essas duas variáveis, certo? Então, isso aqui só para mostrar que a gente também pode usar essa função abline aqui para plotar linhas no meu gráfico, certo? Então, se eu posso setar diferentes espessuras de linhas e outros parâmetros também que a gente pode especificar, certo? Então, um outro tipo de gráfico que a gente pode usar seria o gráfico de barras, que a gente pode criar, né? Aqui a gente vai usar o dataframe empty cars, que é um dataframe que a gente já usou anteriormente. Tem vários carros, certo? Vários tipos de carros e algumas variáveis relacionadas a eles. Então, aqui a gente tem milhas por galão, número de cilindros, o DISP, que eu nunca sei o que é. Mas se quiser saber é só dar uma olhada no help lá da função. Então, a outra função para a construção de gráficos é a função barplot, que ela vai construir gráficos de barra, certo? Essa função barplot, ela também é uma função principal, digamos assim. É ela quem constrói o gráfico, é ela que constrói o gráfico assim como a função plot, certo? Então, quando a gente roda aqui a função barplot WT, por exemplo, estou plotando aqui a minha variável WT, que é o peso, certo, do carro, ele automaticamente vai criar um gráfico de barras, certo, com esse meu vetor. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar cada um dos valores do meu vetor e vai transformar isso num gráfico de barras para cada um dos valores. Só que eu vou deixar esse gráfico mais bonitinho, né? A gente não sabe quais são os carros aqui, né? A gente não tem, não especificou quais são os limites do meu eixo. Então, dá pra gente melhorar um pouco esse gráfico. Primeiro eu vou ordenar, certo? O meu dataframe com base no peso, para que a gente tenha uma ordenação aqui que facilite a nossa observação. Então, eu estou ordenando aqui o meu dataframe com base nessa variável peso, certo? E aí eu vou usar a minha função barplot aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ela tem também os argumentos parecidos com a minha função plot, mas a gente tem alguns outros argumentos. Por exemplo, a gente tem esse namesArg aqui, é um argumento que a gente usa para nomear cada uma das minhas barras aqui, certo? Então, vejam aqui que a gente não tem nenhum nome, certo? Se a gente quiser especificar os nomes de cada uma dessas barras, a gente precisa usar esse argumento. Aqui o tamanho desses nomes, certo? Os limites, né, do eixo Y, a coloração que eu quero a minha barra, e enfim, tem outros parâmetros aí que a gente pode também usar, mas eu vou usar só esses. Então vejam agora que a gente consegue ter um gráfico mais informativo, né? Então aqui eu tenho os nomes dos carros, né? Que aqui eu coloquei eles
nessa orientação aqui, com essa minha função LAS, certo? O meu argumento LAS. E agora a gente consegue ver, pelo menos, quem são os carros com maior peso, né? Então, a gente tem esses 3 últimos aqui, certo? Então, se a gente quiser adicionar outros elementos ao gráfico, a gente pode, por exemplo, adicionar uma linha aqui que represente a média de peso dos gráficos. Então, aqui eu estou calculando a média, certo? Com a minha função min. E aí, com a função abline, eu estou adicionando esse elemento aqui ao gráfico, certo? Que é a média. Então, aqui a média está mais ou menos aqui, média não, a média está aqui em 3.2, certo? Então, aqui um outro parâmetro que eu ainda não tinha mostrado, que é esse LTY, que é o tipo de linha, certo? Então, se a gente colocar 2, ela vai plotar essa linha tracejada, certo? O 1, por default, é a linha completa, né? Um outro tipo de gráfico que a gente pode criar também é o boxplot, certo? O boxplot ele é um gráfico muito importante para a gente estudar distribuições de variáveis numéricas. Então aqui, por exemplo, se eu quiser estudar a distribuição da minha variável milhas por galão, certo? Que é o consumo de combustível dos carros, eu posso usar a minha função boxplot. O boxplot, se vocês não sabem, é também chamado de diagrama de caixas, né? Ele representa a distribuição de uma variável numérica. Então aqui a gente tem o intervalo interquartil, certo? Então tem o quartil 1 e o quartil 3, certo? Terceiro quartil. Aqui a gente tem a mediana, certo? Aqui a gente, como eu falei, essa caixa que representa o intervalo interquartil. E aqui a gente tem os limites inferior e superior da minha distribuição. Então aqui a gente consegue ver mais ou menos onde fica a mediana da distribuição e os intervalos. E o intervalo entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, certo? Então a gente consegue ver que a maior parte da distribuição ela está entre esses valores aqui, certo? Entre mais ou menos aqui 15 e 23 mais ou menos, certo? Bem, então assim como a função barplot, a gente tem a função boxplot que faz isso, né? A função boxplot, ela usa também, como novidade, ela usa esse esquema de fórmula, certo? Então eu posso plotar um vetor em função do outro, certo? Então, por exemplo, eu posso plotar a minha variável numérica aqui em função de uma outra variável categórica, que é o número de cilindros, por exemplo, certo? Então se eu plotar aqui, vejam que ele vai construir as distribuições de acordo com o número de cilindros. Então aqui a gente vê que a gente consegue ver claramente que quanto maior o número de cilindros, menor a quantidade de milhas por galão que um carro necessita, né? Então aqui a gente tem, então no caso aqui, quanto maior a quantidade de cilindros, maior o consumo do carro. Então aqui a gente tem os argumentos que a gente já tinha trabalhado anteriormente. Então a gente tem outros também, como por exemplo o border aqui, que ele especifica a cor das bordas do meu boxplot, certo? E aí a gente pode adicionar outras coisas. Então, por exemplo, aqui eu estou usando a função tapply, que a gente já viu na aula anterior, para calcular a média por cada um desses grupos. Então, estou calculando a média do MPG por número de cilindro, certo? Então, ele vai me retornar um vetor, certo? Com as médias. E eu estou plotando agora essas médias no meu gráfico. Então, vejam que a mediana aqui está próxima da média, certo? Então, essa distribuição provavelmente é próxima à normal. E aí a gente consegue adicionar outros elementos, assim como a gente fez anteriormente para as outras funções, certo? Um outro tipo de função, um outro tipo de gráfico que a gente pode usar também para estudar a distribuição é o histograma, certo? Então, sempre que a gente está trabalhando com algum gráfico, quando a gente está trabalhando com dado numérico, é sempre importante a gente fazer boxplots, histogramas, para a gente ver como é que está a distribuição das variáveis numéricas, principalmente. Então aqui eu vou criar
um vetor chamado normal, certo? Que é um vetor de 10.000 elementos com a média 0 e o padrão 1, certo? Então, esse vetor ele vai me dar uma distribuição normal com esses parâmetros. Se eu quiser plotar essa distribuição, eu posso usar a função plot, certo? Que aqui ela vai me retornar um gráfico de dispersão com a distribuição dos pontos que eu criei aqui. Vejam que a gente tem uma concentração maior de pontos aqui em torno do 0, certo? E aí a gente tem essa distribuição aqui de menos 2 até 2, né? Então, o que a gente vê é que a gente tem essa concentração aqui ao redor do 0. Mas a gente pode representar esse tipo de gráfico de outra forma, usando o histograma, certo? Então, a gente já tem a função hist, que é justamente uma função para criar histogramas, certo? Então, aqui a gente consegue ver bem melhor, né, de uma forma bem mais didática, a distribuição dessa variável. Então, aqui a gente consegue ver essa distribuição em forma de sino, que é típica da distribuição normal, e a gente vê que a maior parte desses dados estão concentrados aqui ao redor da média, certo? Uma outra forma, aqui um outro exemplo, a gente já trabalhou com esse exemplo, que é o Air Quality, certo? A gente já trabalhou com esse data frame, a gente tem no Air Quality é um conjunto de dados que ele mostra alguns parâmetros climáticos da cidade de Nova York em um ano específico, que eu esqueci agora. Mas aí a gente tem várias variáveis aqui numéricas e a gente tem variáveis também categóricas, como por exemplo month e day, que são dias e meses, né? Então a gente pode, por exemplo, criar um histograma da variável ozônio, certo? E especificar os parâmetros da forma que a gente fez anteriormente, certo? Então a gente pode criar, vejam que não tem a mesma distribuição que a gente viu anteriormente, certo? A gente tem uma concentração maior aqui em torno dos valores 0, certo? A gente pode adicionar ainda esse rug, que a gente consegue ver que a maior parte dos valores eles estão concentrados aqui, certo? Então ele verifica onde estão os valores das minhas observações, certo? Aqui no histograma. Então isso é um complemento legal para o meu gráfico. E eu posso, por exemplo, usar a função abline. Vejam aqui que a minha função abline ela tem o argumento, por exemplo, o A, o B, que ele é justamente o A, é o coeficiente linear da reta, o B é o coeficiente angular, certo? A H seria um valor para eu plotar a minha reta horizontal, o V seria um valor para eu plotar a minha reta vertical e assim por diante, certo? Então aqui a gente tem os outros argumentos, coeficiente e regressão, para a gente usar quando a gente estiver usando essa função com uma regressão linear. Mas aqui, por exemplo, eu estou especificando o V, eu quero que ele plote uma reta vertical, certo? No meu valor aqui, que é a mediana da minha variável ozônio, certo? Então eu estou especificando aqui esses outros parâmetros e ele está plotando isso. Bom, então a gente pode criar também gráficos de superfície aqui no R, certo? Então para isso a gente pode usar matrizes. Então aqui para dar esse exemplo de algumas funções que fazem isso, eu vou criar uma matriz aqui, certo? Uma matriz de 10 linhas e 10 colunas, certo? Que tem apenas o número 1 aqui. Então aqui eu criei uma matriz de 10 por 10 e apenas preenchi com 1, certo? E aqui eu vou especificar aqui na linha 4, coluna 6, eu vou colocar um 0, certo? Só para ficar diferente aqui. Então a gente tem esse outlier aqui na linha 4, coluna 6. Então, por exemplo, eu posso criar vários tipos de gráficos com base em matrizes. A gente pode criar um heatmap, por exemplo, usando a função image, certo? Então, se eu usar essa função e passar uma matriz, ele vai me criar aqui um heatmap, certo? Um gráfico de calor, onde a gente tem os diferentes valores da minha matriz
mapeados para as cores, certo? Então aqui a gente pode especificar diversos tipos de cores para cada um dos valores. A gente pode criar também gráficos de contorno, certo? Então, vou exemplificar melhor um exemplo que vai deixar isso mais claro. E a gente pode criar também um gráfico de perspectiva, então um gráfico 3D, certo? Então a gente tem aqui os eixos X e Y e o eixo Z para especificar essa parte tridimensional, certo? Então a gente consegue visualizar essa matriz MT dessas três formas diferentes. Se a gente usar um dado real, certo? Que é esse dado aqui, vulcano, que também faz parte do meu dataset, deixa eu carregar ele aqui na minha área de trabalho, certo? Tá aqui, vulcano. Que ele é uma matriz, que ele tem dados de superfície de um vulcão lá da Nova Zelândia, eu acho, se eu não me engano. E aí ele tem dados de altitude desse vulcão, certo? Então eles mapearam a área do vulcão e aqui a gente tem as altitudes de cada uma dessas áreas desse vulcão. Então se a gente quiser, por exemplo, mostrar o contorno desse vulcão, a gente consegue ver esse gráfico aqui de superfície, né? A gente consegue ver o vulcão bem desenhado aqui, certo? Então aqui as áreas de maiores altitudes, certo? A gente consegue também criar um gráfico de perspectiva, certo? Então a gente consegue visualizar isso em 3D, certo? E a gente consegue visualizar o heatmap, que são as áreas mais de maior altitude e as de menor altitude aqui ao redor, certo? Então é uma forma fácil de criar gráficos de perspectiva, gráficos tridimensionais com o R, certo? Passando apenas uma matriz aqui para as minhas funções contorno, PESP e image. Então aqui a gente consegue também especificar os parâmetros que a gente viu anteriormente nas funções de plot. Para finalizar, não adianta nada a gente criar gráficos se a gente não conseguir salvá-los aonde a gente quer, né? Então uma forma de salvar esses gráficos é usando a interface do RStudio, que a gente tem esse export aqui, que a gente pode salvar, exportar esses gráficos como uma imagem ou como um arquivo vetorizado, como um PDF, certo? Então a gente pode salvar dessas duas formas. Aqui no Windows a gente também pode copiar para a área de transferência. Mas a gente pode fazer isso, certo? Se a gente fizer isso, ele vai abrir essa janelinha e vai... Aqui você coloca o nome do seu gráfico e aí onde você quer salvar, o aspecto, certo? O tamanho do gráfico. Qual é o tipo de extensão que você quer que ele salve, certo? Isso é bem importante. Mas você pode fazer isso de forma programática, né? Tem várias funções no R para fazer isso. Então, uma delas, aqui eu vou mostrar para arquivos PDF, mas é a mesma coisa para os arquivos PNG, JPEG, por exemplo. A gente tem funções, por exemplo, aqui eu tenho a função PNG, certo? Que vai salvar arquivos PNG, certo? E a função JPEG, que também salva arquivos JPEG e assim por diante. Isso aqui, essas funções vão funcionar da mesma forma. Então aqui o que acontece? Eu uso a minha função PDF para criar o meu arquivo PDF antes de plotar o meu gráfico, certo? Então aqui eu estou criando o meu arquivo PDF, que ele está nessa pasta aqui, certo? Que é o arquivo plot1.pdf. Eu estou especificando qual é a largura e a altura desse meu gráfico, certo? E aí eu crio esse arquivo e aí eu vou plotando, vejam que aqui eu vou plotar 3 gráficos diferentes. Então, um plot, usando a função plot, a função ist e a função barplot, certo? Eu vou criar 3 gráficos diferentes. Vejam que ele não está sendo plotado aqui na minha interface do RStudio, ele está sendo plotado lá no arquivo, certo? E aí sempre depois que eu termino de plotar os meus gráficos, eu uso a minha função dev-off, que ela vai fechar essa conexão com o meu arquivo, certo? Vejam agora que ele fechou a conexão e se vocês forem na pasta, o que ele vai acontecer é que ele vai me
me dá esse gráfico aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, que ele criou um arquivo de 3 páginas, certo? Em cada uma das páginas ele plotou um gráfico diferente, então aqui correspondente à função plot, correspondente à função histograma wist, né? E a função bar plot. Então aqui a gente tem, em vez de plotar lá no meu painel do RStudio, ele plotou isso no meu arquivo PDF, certo? Então ele criou um arquivo PDF de 3 páginas, com em cada página ele plotou cada um dos gráficos, certo? Então essa aqui é uma função útil para a gente salvar gráficos de forma programática no R, certo?